Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa nova aula da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Marcelo e hoje vamos continuar a nossa aula sobre evolução. Na aula passada a gente começou a falar sobre as teorias evolutivas, né? Começamos a falar sobre o fixismo, né, que é a mesma coisa do criacionismo. Começamos a falar um pouco sobre o lamarquismo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria moderna da evolução. O que seria essa teoria moderna da evolução? Significa que é uma teoria hoje um pouco mais aceita, né? É a teoria mais moderna de hoje. Então vamos falar então sobre isso. Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre Darwin, né? E aí as suas possíveis teorias. Uma delas então seria, né, a questão da evolução. E aí, qual seria a explicação de Darwin para diversas estruturas? Por exemplo, então, qual seria o mecanismo que explica a transformação da espécie? Então, vimos que Darwin, antigamente, ele falava muito sobre a questão das aves, né? Ele viu lá, naquela época, que ele conseguiu ver os tentilhões. Os tentilhões, eles tinham bicos diferentes, mas eles conseguiriam ser muito parecidos. O que mudava só era a questão do bico. Mas aí ele não conseguia explicar o porquê que isso ocorria. Ele não tinha uma explicação para essa transformação da espécie. Poderiam ser da mesma espécie, mas tinham bicos diferentes. Então, como é que ele conseguiria explicar isso? Não só a questão dos tentilhões, mas, por exemplo, outras espécies também são parecidas, mas têm uma variação. Uma das explicações mais aceitas é a existência de fósseis. E aí, vocês sabem o que são fósseis? Fósseis são estruturas que são encontradas na crosta terrestre de animais ou outros objetos, né? Ou outra parte da geologia, como rochas que estão lá aí durante muitos anos. A gente vai ter nossa próxima aula, vamos falar só sobre fósseis, aí vocês vão compreender melhor o que significa. Então, a existência de fósseis fez com que, então, essa explicação de Darwin fosse mais aceita. Tem também a geologia. O que é a geologia? A geologia é o estudo da Terra, né? Então, quando se estuda a Terra, as rochas, o solo, os minerais, lá a gente vai encontrar, então, os fósseis que estão lá durante muitos anos. Então, esse estudo mostra que os fósseis, com relação à geologia, mostra aí que existe milhões e milhões de anos, né, de animais que já foram extintos, que estão lá impressos em rochas. E temos também a semelhança com a seleção artificial. O que será a seleção artificial? A seleção artificial, gente, nada mais é uma seleção feita pelo homem, né? Ou seja, o homem seleciona aquilo que ele quer. Por exemplo, eu quero agora uma raça de cachorro que fique só em casa, né, que seja um cão doméstico, mas que ele não seja um cão tão bravo. Então ele vai lá e seleciona essa raça. Ele faz uma mistura, né, de várias espécies formando raças diferentes. Agora nós queremos então aí, por exemplo, um alface, um repolho, um brócolis que não dê problema, que seja fácil a colheita, que gere rentabilidade. Então isso aí é uma seleção artificial, né? Nós temos aí, por exemplo, o couve-flor. O couve-flor ele foi sofrendo aí alterações, né, pelo ser humano. Nós temos aquele couve-flor um pouco mais bravo, né, que é aquele que fica mais nascido no interior de uma mata, e temos aquele que é mais propício para a alimentação humana, mas que foi feito por seleção artificial. Como o processo de seleção poderia ocorrer na natureza sem a interferência humana? Ou seja, como é que esse processo poderia ocorrer sem que não houvesse a seleção natural? Será que dava para isso acontecer? Então, Darwin leu um livro do o economista e clérigo chamado em inglês Thomas Malthus. Ele falou um pouco sobre população. Malthus afirmava que as populações tendem a crescer em progressão geométrica, ou seja, elas vão duplicando, né, de 1, 2, 4, 8, 16, etc. Mas os recursos para sustentar os indivíduos, como alimento, cresceriam bem mais devagar, ou seja, em progressão aritmética. Então, seguindo a sequência normal, 1, 2, 3, 4. Então, após ler esse livro, ele percebeu que as populações têm uma frequência de crescimento muito rápido. Ou seja, uma família pode gerar 2 a 3 ou 4 filhos. Já esses próprios filhos vão gerar mais netos. E aí vai aumentando a quantidade de população. Mas será que os alimentos também cresceriam nessa proporção? Ele percebeu que não, né? Então, por isso que ele fez a comparação de Thomas Malthus.
Ele diz que a população cresce, né, em progressão geométrica, ou seja, de uma forma muito rápida, e vimos que os alimentos ele crescem em progressão aritmética, né, de uma forma bem mais devagar. E aí existem vários fatores também, né, que são variações favoráveis, né, para o indivíduo poder viver naquele ambiente, e também existiu a seleção natural com o tempo, né? Ou seja, a seleção natural, que nem eu falei, ela veio alterando então essa questão das populações. Bom, observando essa figura, o que a gente pode observar disso aí? A gente pode observar o seguinte: nós temos uma coruja, né? E essa coruja, ela se alimenta dessa população de ratos, né? Observando essa figura, o que vocês podem ver? Nós temos aí 4 ratos de cor mais escura e 2 ratos de cor mais clara. Essa é a população inicial. O que vai acontecer com a coruja? Apesar da coruja ela ter o hábito noturno, mas observamos que ela tem uma preferência, né, por esses ratinhos mais escuros, né? Por quê? Isso tem a ver com o fato da sua visão. Então, à medida que ela vai predando aí essas presas, essa população de ratos mais escuros, ela vai diminuindo, fazendo com que a população de ratos mais claros, ela aumente. Por quê? Porque o fato de a população de ratos mais claros, então, ser menos vista aí por essa coruja. Então, a população, com o tempo, de ratos um pouco mais claros, eles vão aumentando, fazendo com que essa população de ratos mais escuros, ela diminua. Isso aí tem a ver com a coisa chamada de seleção natural, ou seja, o ambiente ele vai selecionando aquele que é mais favorável para a vida, ou seja, o mais forte, mais adaptável, ele vai sobrevivendo àquela região. Ou seja, o ratinho lá mais branco, né? Ou seja, ele vai ser mais invisível para aquele predador. Bom, só que existia problemas com o darwinismo. Muitas coisas Darwin não conseguia explicar com a sua teoria da seleção natural, né? Bom, falta de uma teoria que explicasse a origem e a transmissão das variações. Darwin, na época, não sabia como é que essas características elas passavam de geração a geração. Ele não tinha base nenhuma de uma coisa chamada genética. Darwin não sabia explicar como os indivíduos com novas características podiam surgir, e ele também desconhecia a mutação e as leis da hereditariedade de Mendel. Então, ele não conhecia nada sobre os princípios da genética. E aí, então, formou-se a teoria sintética da evolução. Essa teoria sintética da evolução, nesse caso, ela se dá principalmente quando nós temos aí características da base genética, né? Ou seja, quando eu falo de teoria da sintética da evolução, eu já coloco as bases da genética para poder explicar a evolução. Então, nesse caso, ele teve que, com o tempo, entender que, como ele não conhecia a genética, a teoria da evolução dele ficou simplesmente simples. Mas aí, depois dele, veio a teoria sintética, que já envolveu as bases da genética. Por exemplo, nós temos esse peixe aí, né, que é o chamado lebiche. Ele consegue ser cultivado em aquário, mas aí ele pode ser visto muito fácil pelos predadores devido à sua coloração. Só que aí, com a genética dele, ele desenvolveu habilidades nas suas cores, que aí ele pôde aí, nesse caso, se camuflar, né, ou seja, uma mutação, para que ele pudesse sobreviver a esse ambiente. Então, isso aí é chamado de seleção natural. Como você explicaria as diferenças entre os indivíduos de uma mesma espécie? Então, imagine o seguinte: você tem 2 espécies lá iguais, né? Tem o mesmo nome, ou seja, tem o mesmo gênero, que é o primeiro nome, e é a mesma espécie. Só que elas são diferentes, elas têm diferença, seja no tamanho, né? Seja numa variação de cor, seja pelo formato do bico. Mas e aí, como você explicaria essa diferença? Um exemplo mais clássico: nós, seres humanos, nós temos aí, né, a melanina, que nesse caso ela nos dá a cor da pele, mas existem pessoas que são albinas, ou seja, tem essa ausência de melanina. Ela é da nossa mesma espécie, Homo sapiens. Mas e aí? Como é que você explica essa diferença? Então, nesse caso, teve que ser descoberta os genes e as mutações. Então, a mutação ela mostrou-se como a matéria-prima para a seleção natural, originando novos alelos e produzindo variações fenotípicas, né? Então, nós vimos aí que a mutação
ela é capaz de explicar essas diferenças de uma mesma espécie. Como é que isso ocorre? Através de defeitos de mecanismos de duplicação do DNA, fatores ambientais como os raios ultravioletas e a radioatividade. Alguns vírus também conseguem mudar aí o material genético, provocar uma mutação. Ações de produtos químicos como besimidazol, ácido nitroso, hidrazina e gás mostardas. Todos esses daí podem provocar as mutações. Só que as mutações, elas são ao acaso. Elas não estão pré-determinadas a ocorrer. Simplesmente ocorre ao acaso. Por exemplo, na família de vocês, pode haver uma pessoa albina ou não. Isso é ao acaso, depende dos genes, depende dos alelos, que lá no cruzamento, né, eles vão fazer a troca entre si. Então, isso ocorre justamente ao acaso. Então, a mutação e a evolução, elas andam juntas. Por quê? A mutação ela é favorável para a evolução. Em certas partes, quando há uma mutação, significa que existe aí, é favorável para que uma espécie consiga sobreviver. Exemplo aí, nós temos aí a mosca chamada drosófila. Nós temos aí ela um corpo amarelo, em miniatura, e temos também a do tipo selvagem. Então, nesse caso, nós temos aí uma que não consegue desenvolver as asas e outra que tem as asas mais desenvolvidas. Então, essa mutação provocou aí o desenvolvimento melhor das asas. E temos aí uma mutante com o olho em barra e temos aí uma mutante com o olho branco, ambas com características diferentes. Então, nós temos a mutante com asas normais, a drosófila com asas normais, e nós temos a drosófila mutante com 4 asas. Significa, então, que essa mutante com 4 asas, elas podem ter uma capacidade de desempenho de voo muito maior. E nós temos também o fato da reprodução sexuada, ou seja, que durante essa reprodução sexuada ocorre com o compartilhamento de gametas, nós temos aí uma maior probabilidade de existir uma variação genética. E isso favorece muito mais a questão da mutação, ou seja, a troca das informações do material genético. Bom, vamos agora para o exercício, vamos ver o que a gente aprendeu durante essa aula, que fala sobre teoria sintética da evolução. Questão número 1. Um dos fatores mais importantes para que a evolução ocorra é a mutação, uma vez que esse processo está relacionado com as mudanças no material genético do indivíduo. As mutações garantem, vamos lá, letra A, que a seleção natural selecione os organismos mutantes. B, que a variabilidade genética aumente em uma população. C, que as características sejam passadas de um descendente para o outro. D, que os organismos adquiram apenas características vantajosas para a sua sobrevivência. Letra E, que os organismos consigam sobreviver no ambiente. E aí, durante a explicação da aula, o que você marcaria? A resposta correta, então, é letra B, que a variabilidade genética aumente em uma população, ou seja, isso vai ocasionar a mutação. Questão número 2. Nem toda mudança do DNA é benéfica, sendo algumas neutras e até mesmo prejudiciais para um organismo. Levando em consideração essa característica das mutações, dizemos que elas são, letra A, especiais, B, estratégicas, C, aleatórias, D, evolutivas ou E, direcionais. Falamos muito sobre isso, então sabemos que as mutações são aleatórias, ou seja, elas ocorrem ao acaso. Bom, chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, espero vocês na próxima aula. Para acessar essa aula, acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.